Capítulo 1. Incubação. Uma lei da fé. Deus jamais produzirá alguma de suas grandes obras senão por meio da fé que deu a você. Supõe-se que você tenha fé porque a Bíblia diz que Deus deu a todos nós uma medida de fé. Você deve ter um pouco de fé, quer o sinta, quer não. Pode ser que você tente sentir sua fé. No momento em que dela precisar, ela se fará presente. Estará disponível para o seu uso como o possuir dos braços. Quando necessita deles, é só movê-los e usá-los. Não é necessário sentir que seus braços estão presos aos seus ombros para saber que você os possui. Há, contudo, certos modos pelos quais sua fé opera e o liga ao Pai Celestial, que habita em você. A Bíblia diz que a fé é a substância das coisas que esperamos, substância que possui uma primeira etapa e desenvolvimento, a incubação, antes que seu uso possa ser completo e eficaz. Talvez você pergunte: quais são os elementos necessários para colocar a minha fé em ação? Há 4 passos básicos no processo da incubação. Visão de um objetivo definido. Primeiro, a fim de pôr em prática a sua fé, é preciso ter a visão de um objetivo definido. A fé é a substância das coisas nítidas que se esperam. Se tiver uma ideia vaga de sua meta, não haverá comunicação com aquele que pode responder à sua oração. É preciso ter uma meta clara e definida. Aprendi essa lição de uma maneira muito especial. Eu estava no ministério pastoral havia alguns meses e era tão pobre que não possuía bem material algum. Era solteiro e vivia num quarto pequeno, não tinha escrivaninha, nem cadeira, nem cama. Comia no chão, dormia no chão e estudava no chão. Tinha de andar quilômetros todos os dias para desempenhar meu ministério de ganhar almas. Mas um dia, enquanto lia a Bíblia, fiquei tremendamente impressionado com as promessas de Deus. A Bíblia dizia que, se tão somente eu colocasse minha fé em Jesus e orasse em seu nome, receberia tudo o que pedisse. A Bíblia também me ensinava que eu era filho de Deus, filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Assim orei dizendo: Pai, por que deve um filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores viver sem escrivaninha, sem cadeira, sem cama e andar a pé quilômetros todos os dias? Pelo menos eu poderia ter um escritório humilde, uma cadeira na qual sentar e uma bicicleta simples a fim de sair para fazer visitas. Achava que, segundo as Escrituras, era possível pedir essas coisas ao Senhor. Ajoelhei-me e orei: Pai, agora estou orando. Por favor, envia-me uma escrivaninha, uma cadeira e uma bicicleta. Coloquei toda a minha fé no pedido e dei graças a Deus. A partir desse momento, comecei a esperar a entrega dessas coisas. Passou um mês e não recebi resposta alguma. Passaram 2, 3, 4, 5, 6 meses e ainda continuava a esperar. Nada acontecia. Certo dia chuvoso, eu estava realmente deprimido. Não tinha comido nada, estava com muita fome, cansado, deprimido e comecei a reclamar. Senhor, eu lhe pedi um escrivaninho, uma cadeira e uma bicicleta vários meses atrás e o Senhor não me deu nenhuma dessas coisas. O Senhor vê que estou pregando o Evangelho às pessoas pobres deste bairro pobre. Como posso lhes pedir que exercitem a fé quando eu mesmo não sou capaz de fazê-lo? Como lhes pedir que coloquem a fé no Senhor e vivam pela palavra e não pelo pão? Meu Pai, sinto-me tão desanimado. Não estou muito certo disso, mas sei que realmente não tenho como negar a palavra de Deus. A palavra deve permanecer e tenho certeza de que o Senhor me responderá, mas, desta vez, simplesmente, não tenho certeza de quando nem como. Se responder à minha oração depois que eu morrer, de que me servirá isso? E se responder à minha oração, faze-o depressa, por favor.
Então, me sentei e comecei a chorar. Subitamente senti uma serenidade, uma tranquilidade invadindo a minha alma. Toda vez que me vem esse tipo de sentimento da presença de Deus, Ele sempre fala comigo de modo que esperei. Aquele sussurro suave ecoou em minha alma e o meu espírito, dizendo: meu filho, ouvi sua oração muito tempo atrás. Exclamei abruptamente. Então, onde estão minha escrivaninha, minha cadeira e minha bicicleta? Disse-me o Espírito: sim, esse é seu problema e o problema de todos os meus outros filhos. Imploram exigindo todo tipo de coisas, mas o fazem com termos tão vagos que não posso responder. Será que não sabe que há dezenas de tipos de escrivaninha, de cadeira e de bicicleta? E você me pediu uma escrivaninha, uma cadeira e uma bicicleta. Não pedi uma escrivaninha específica, nem uma cadeira e bicicleta específicas. Esse foi um ponto crítico na minha vida. Nenhum professor do Instituto Bíblico me havia ensinado essas coisas. Meu erro resultou em um abrir de olhos para mim. Assim eu disse: o Senhor realmente deseja que eu ore em termos específicos? Dessa vez, o Senhor me levou a Hebreus capítulo 11. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Coisas bem específicas. Ajoelhei-me de novo e disse: Pai, sinto muito. Cometi um grande erro e compreendi mal. Cancelo todas as minhas orações passadas. Começarei tudo de novo. Em seguida, dei o tamanho da escrivaninha, que deveria ser de mogno das Filipinas. Queria o melhor tipo de cadeira, uma cadeira de escritório de aço com rodinhas, para que pudesse me mover de um lado para outro como um manda-chuva. Falei depois da bicicleta. Dei muita atenção a esse assunto, porque há tantos tipos de bicicletas, coreanas, japonesas, chinesas, alemães, mas naquela época as bicicletas coreanas e japonesas geralmente eram muito fraquinhas e eu queria uma bicicleta forte e maciça. Como as bicicletas de fabricação norte-americana são muito boas, orei dizendo: Pai, desejo uma bicicleta fabricada nos Estados Unidos com algumas marchas, para que eu possa regular a velocidade. Encomendei essas coisas em termos tão específicos que Deus não poderia cometer erro algum ao entregá-las. Realmente senti a fé fluir do coração e regozijei-me no Senhor. Essa noite dormi como uma criança. Mas ao despertar, às 4:30 da manhã seguinte, a fim de preparar-me para a reunião de oração matinal, repentinamente descobri que meu coração estava vazio. Na noite anterior, tinha toda a fé que há no mundo, mas, quando dormia, a fé bateu asas e me deixou. Não sentia nada no coração. Então eu disse: Pai, isso é terrível. Uma coisa é ter fé, mas é totalmente diferente conservar essa fé até receber a resposta. Esse é um problema comum a todos os cristãos. Podem escutar por algum tempo um pregador excelente e ter toda a fé que há no mundo, enquanto ouvem, mas antes que voltem para casa, já perderam tudo, sua fé bate asas e voa. Nessa manhã, li a Bíblia procurando uma passagem especial para pregar. Repentinamente, meus olhos se fixaram em Romanos 4,17. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Meu coração apegou-se a essa passagem e ela começou a queimar minhas entranhas. Disse a mim mesmo: acho que poderia simplesmente chamar à existência aquelas coisas que não existem como se existissem, como se já as possuísse. Recebi a resposta para o problema de como conservar minha fé. Corri para a tenda que nos servia de igreja, onde as pessoas já haviam começado a orar. E depois de cantarmos alguns hinos, comecei a pregar. Expus-lhe essa passagem bíblica e disse: irmãos, pela bênção de Deus, já tenho uma escrivaninha de mogno das Filipinas, uma linda cadeira de aço com rodinhas e uma bicicleta com marchas de fabricação norte-americana. Louvado seja o Senhor, já recebi todas essas coisas.
As pessoas ficaram me olhando de boca aberta, pois sabiam que eu era totalmente pobre, e lá estava eu me gabando de ter essas coisas. Não podiam acreditar no que ouviam. Pela fé, realmente louvava a Deus, fazendo justamente o que a palavra de Deus ordena. Depois do culto, enquanto saía, 3 rapazes me seguiram e disseram: Pastor, queremos ver suas coisas. Fiquei apavorado, porque não tinha contado com a possibilidade de ter que mostrar minhas coisas. Todos os membros da igreja moravam em um dos bairros mais pobres, e se percebessem que seu pastor havia mentido, meu ministério estaria terminado ali mesmo. Os jovens não estavam dispostos a voltar atrás. Achava-me em uma terrível situação e comecei a orar. Senhor, desde o princípio isso não foi ideia minha, a ideia foi sua. Simplesmente obedeci e agora estou em apuros. Conversei com eles como se fosse dono das 3 coisas. Que explicação posso dar agora? O Senhor precisa me ajudar, como sempre faz. Então o Senhor veio ao meu auxílio. Uma ideia começou a flutuar em meu coração, de modo que lhes disse resolutamente: venham ao meu quarto e verão. Todos foram e começaram a olhar ao redor procurando a bicicleta, a escrivaninha e a cadeira. Então eu lhes disse: não procurem essas coisas agora, vou mostrá-las mais tarde. Apontei o dedo para o Sr. Park, hoje pastor de uma das maiores igrejas, Assembleia de Deus, na Coreia, e disse: vou lhe fazer algumas perguntas. Se puder respondê-las, mostro-lhe todas essas coisas. Quanto tempo ficou no ventre de sua mãe antes de vir ao mundo? Ele coçou a cabeça e disse: bem, 9 meses. O que fez durante esses 9 meses no ventre de sua mãe? Perguntei então. Cresci, mas, prosseguiu, ninguém o via. Ninguém podia me ver, porque eu estava dentro de minha mãe. Mesmo no ventre de sua mãe, eu disse: você já era o bebê que nasceu neste mundo. Respondeu corretamente. Na noite passada, ajoelhei-me aqui e orei ao Senhor pedindo a escrivaninha, a cadeira e a bicicleta. E pelo poder do Espírito Santo, concebi essas coisas. É como se estivessem dentro de mim, crescendo neste momento, verdadeiras escrivaninha, cadeira e bicicleta, como quando vocês verão na época de sua entrega. Eles começaram a rir, até não poderem mais, e disseram: esta é a primeira vez que vimos um homem grávido de uma bicicleta, uma escrivaninha e uma cadeira. Saindo do meu quarto, começaram a espalhar por toda a cidade a novidade de que o pastor estava grávido de uma bicicleta, uma cadeira e uma escrivaninha. Eu mal podia andar pela cidade. As mulheres se juntavam olhando para mim e davam risadinhas. Alguns jovens travessos de minha igreja chegavam a mim no domingo, pegavam na minha barriga e diziam: pastor, quantos meses faltam? Mas todos aqueles dias eu sabia que tinha tais coisas crescendo dentro de mim. Leva tempo, assim como a mãe leva tempo para dar à luz ao seu filho. Sem dúvida alguma, as coisas que você pediu hoje levarão algum tempo para chegarem, mas você já está grávido delas, e no devido tempo as terá. Louvava o Senhor constantemente, e no tempo devido as 3 coisas chegaram. E chegaram exatamente como encomendadas. A escrivaninha era de mogno das Filipinas. A cadeira era japonesa, fabricada pela companhia Mitsubishi, e tinha rodinhas para que eu pudesse me mover, e a bicicleta, de segunda mão, era norte-americana e possuía várias marchas. Pertencia ao filho de um casal de missionários norte-americanos. Trouxe para casa essas três coisas que tinha esperado tanto tempo, e isso mudou por completo minha maneira de orar. Até então, orava em termos vagos, mas, desse dia em diante, jamais orei assim. Se Deus respondesse às suas orações vagas, você jamais reconheceria seu pedido como sendo resposta de Deus. Deve pedir de modo definido e específico. O Senhor não se agrada de orações vagas. O cego Bartimeu, filho de Timeu, sentado à beira do caminho por onde Jesus passava, clamou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Embora todo mundo soubesse que ele estava pedindo a cura de sua cegueira,
Cristo perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Cristo deseja pedidos específicos. Disse Bartimeu: Senhor, eu quero ver. Recupere a visão. A sua fé o curou, Jesus respondeu. Os olhos de Bartimeu foram abertos, mas até que ele pedisse especificamente a cura de sua cegueira, Cristo não pronunciou a cura. Ao trazer sua petição ao Senhor, venha com um pedido específico, com um objetivo definido, com uma meta clara. Certa vez, visitavam a igreja e depois da pregação, a esposa do pastor pediu-me que fosse ao escritório. O pastor me perguntou: Show, você poderia orar por esta senhora? De que necessita ela? Perguntei. Bem, ela deseja se casar e ainda não encontrou um marido. Peça que ela entre. Uma mulher solteira, de mais de 30 anos, entrou. Perguntei-lhe: irmã, por quanto tempo tem orado pedindo um marido? Por mais de 10 anos, respondeu ela. Por que Deus não respondeu à sua oração nesses 10 anos? Perguntei. Que tipo de marido tem pedido a Deus? Bem, isso fica com Deus, Ele sabe de tudo, respondeu ela, sacudindo os ombros. É esse o seu erro. Deus jamais age assim por si mesmo, mas somente por nosso intermédio. Deus é a fonte eterna, mas Ele somente opera por meio de nossos pedidos. Você realmente deseja que eu ore em seu favor? Sim. Muito bem. Traga-me papel e lápis. Sente-se à minha frente. Ela se sentou e eu disse: se escrever as respostas a minhas perguntas, orarei por você. Pergunta número 1. Você deseja mesmo um marido, mas que tipo de marido quer? Branco, asiático ou negro? Branco. Muito bem. Escreva isso. Número 2. Deseja que seu marido tenha 1,80 m de altura ou ele pode ser mais baixo? Desejo um marido alto. Escreva isso. Número 3. Deseja que seu marido seja esbelto e de boa aparência ou simplesmente agradável e gordo? Quero que seja magro. Escreva magro. Número 4. Que tipo de passatempo deseja que seu marido tenha? Bem, gostaria que fosse musical. Muito bem, escreva musical. Número 5. Que profissão você quer que o seu marido tenha? Professor. Muito bem, escreva professor. Fiz mais ou menos 10 perguntas e em seguida disse: por favor, leia a sua lista em voz alta. Ela leu todos os pontos de 1 a 10 em voz alta. Então eu disse: feche os olhos. Você pode ver seu marido agora? Sim, posso vê-lo claramente. Muito bem. Vamos encomendá-lo agora. Enquanto não vir seu marido claramente com os olhos da imaginação, não pode fazer o pedido, porque Deus jamais responderia. É preciso que o veja claramente antes de começar a orar. Deus nunca responde a orações vagas. Ela se ajoelhou e eu impus as mãos sobre ela. Ó Deus, agora ela conhece o marido que deseja. Veja o seu marido. O Senhor conhece o marido dela. Pedimos que o traga em nome de Jesus Cristo. Continuei dirigindo-me a ela. Irmã, leve esse pedaço de papel para casa e colhe-o no espelho. Todas as noites, antes de ir para a cama, leia esses 10 pontos em voz alta. E todas as manhãs, ao se levantar, leia em voz alta esses 10 pontos e louve a Deus pela resposta. Um ano depois, quando eu estava passando por aquela cidade, novamente, a esposa do pastor me telefonou. Disse ela: pastor, será que o senhor pode vir almoçar conosco? É claro que posso. Fui almoçar com eles. Assim que cheguei ao restaurante, ela disse: ela se casou, ela se casou. Quem é que se casou? Lembra-se daquela moça por quem o senhor orou, aquela a quem o senhor pediu que escrevesse os 10 pontos? Ela se casou, sim. Agora me lembro. O que aconteceu? Naquele verão, um professor de música de um colégio veio à igreja com um quarteto para realizar um reavivamento de uma semana. Ele era solteiro e todas as moças estavam loucas por ele. Elas o assediavam, mas ele não lhes dava a menor atenção. Entretanto, ficou fascinado por aquela moça. Estava sempre com ela e antes de ir embora, pediu-a em casamento. Ela, sem muita relutância, aceitou. Casaram-se naquela igreja.
para a alegria de todos. E no dia de seu casamento, a mãe dela pegou aquele pedaço de papel, leu os 10 pontos para a congregação, rasgando-o em seguida. Parece história, mas realmente é assim que funciona. Desejo lembrar-lhes uma coisa: Deus está dentro de você. Deus nunca opera nada que se refira à sua vida independentemente de você. Deus só operará mediante seu pensar e sua fé. Assim, sempre que desejar receber respostas do Senhor, apresente objetivos claros. Não diga: ó Deus, abençoa-me, abençoa-me. Você sabe quantas bênçãos a Bíblia contém? Mais de 8.000 promessas. Se você disser, ó Deus, abençoa-me, Deus poderá perguntar: das 8.000 promessas da palavra, qual é a bênção que você deseja? Portanto, seja bem definido. Pegue um caderno, anote e vislumbre sua meta claramente. Sempre pedi que Deus concedesse um reavivamento à minha igreja, segundo um número definido. Em 1960, comecei a orar: Deus, dá-me 1.000 membros todos os anos. Até 1969, 1.000 membros foram acrescentados à igreja todos os anos. Mas, em 1969, mudei meu coração. Pensei: se Deus pode dar 1.000 membros por ano, por que não pedir que me dê 1.000 por mês? De modo que desde 1970 comecei a orar: Pai, dá-me 1.000 membros por mês. Em princípio, Deus me deu 600. Depois, começou a me dar mais de 1.000 por mês. No ano seguinte, recebemos mais de 12.000 membros em nossa igreja. No ano seguinte, elevei o meu alvo e esperamos ter 15.000 novos membros. No próximo ano, facilmente, poderia pedir 20.000. Quem tem um pedido definido e realmente o visualiza, será capaz de consegui-lo. Na época em que estava construindo o templo da igreja, com a capacidade para 10.000 pessoas, mesmo antes de os construtores assentarem o concreto dos fundamentos, podia vê-lo claramente em minha imaginação. Andei centenas de vezes pelo edifício e senti a presença magnífica do Espírito Santo ali. Senti a magnitude daquela igreja. A minha alma se emocionou. Você deve ter uma visão tão viva e bem delineada daquilo que deseja de modo a ser capaz, de fato, de senti-lo em suas emoções. Se não exercitar essa lei da fé, jamais conseguirá uma resposta a tudo o que pedir. Agora, em minhas orações, sempre tento ver com clareza meus objetivos. Desejo vislumbrá-los com tamanha vivacidade que sinta na alma a emoção deles. Só então essa primeira condição é cumprida. Tenha um desejo ardente. Em segundo lugar, se você já tem uma imagem vívida do que deseja, deve também possuir um desejo ardente de alcançar esses objetivos. Muita gente ora casualmente. Deus responde à minha oração. E antes de sair da igreja, já se esqueceu das coisas pelas quais orou. Esse tipo de atitude jamais trará a fé nem a resposta de Deus. É preciso ter um desejo ardente. Provérbios 10:24 diz: o que os justos desejam, lhes será concedido. Salmo 37, versículo 4 diz: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Você precisa ter um anelo ardente por um alvo e deve continuar vendo esse alvo cumprido. Quando comecei meu ministério em 1958, tinha um desejo ardente em minha alma, uma meta ardente de construir a maior igreja da Coreia. Esse desejo ardia dentro de mim, tanto que eu vivia com ele, dormia com ele e andava com ele. Agora, depois de 20 anos, ouço dizer que minha igreja é a maior do mundo. É preciso ter esse anelo ardente no coração. Se não tiver, então espere e peça que Deus o conceda. Deus não gosta de gente morna, mas é especialista somente nos bem quentes. Se tiver um desejo ardente, então terá resultados. Ore pedindo segurança. Em terceiro lugar, você deve ter a substância ou a segurança. No grego, substância é hipostasis. Essa palavra pode significar título ou papel legal.
Quando se tem uma meta bem definida e um desejo ardente no coração, que chega ao ponto de ebulição, é possível ajoelhar e orar até conseguir a substância ou segurança. Um dia em que eu pregava no Havaí, uma japonesa me perguntou quanto tempo deveria orar a fim de adquirir a substância. Disse-lhe que às vezes são necessários somente alguns minutos e que se ela conseguisse a substância ou segurança nesse instante, não precisaria orar mais. Às vezes, disse-lhe, pode levar 2 minutos, 2 horas, 2 semanas, 2 meses ou 2 anos. Todavia, qualquer que seja o tempo que leve, a pessoa deve orar até que consiga a substância. Os ocidentais vivem às voltas com o problema de viver organizados dentro de um horário apertado. Tudo é correria. Logo, não tem que passar com a família para visitar, não tem tempo para passar com a família, nem para visitar os amigos, nem mesmo para ficar quietos perante o Senhor. Tudo tem de ser instantâneo. Café da manhã instantâneo, comida pré-cozida, alimentos enlatados, café solúvel instantâneo. Tudo tem de estar pronto em menos de 5 minutos. De modo que quando vão à igreja, oram dizendo, ó Deus, responde-me. Não tenho muito tempo, só 5 minutos. E se não responder rápido, esquece. Não esperam no Senhor. Os norte-americanos converteram as igrejas em lugares de entretenimento enfadonho. Na Coreia, acabamos com isso. Fazemos alguns avisos bem curtos e damos toda a preeminência à palavra de Deus. Depois da pregação da palavra, geralmente temos 2 ou 3 números especiais e então concluímos. A palavra de Deus sempre ocupa o lugar de maior importância no culto. Certa vez, fui convidado a pregar num culto vespertino em uma igreja no estado do Alabama, nos Estados Unidos. O culto começou às 19 horas e com anúncios, cânticos e números especiais foram gastos mais ou menos 2 horas. Eu já estava quase dormindo na poltrona. As pessoas estavam começando a ficar cansadas. O pastor veio a mim e disse, pregue somente 10 minutos esta noite, porque temos um magnífico programa de televisão e gostaríamos que pregasse somente 10 minutos. Viera da Coreia, convidado por eles para falar somente 10 minutos. Numa igreja como essa, não se pode esperar a plena bênção de Deus. Tal igreja necessita de esperar muito tempo perante o Senhor, o que também é válido para uma pregação sólida da palavra de Deus. Isso é o que edifica a fé. A pessoa deve esperar na presença do Senhor até conseguir a segurança. Quando precisei de 5 milhões de dólares para terminar a construção do templo, tive uma visão muito clara, uma meta bem visível e um desejo ardente de ter pronto o edifício com espaço para 10 mil pessoas. Mas meu coração estava cheio de medo. Trêmulo e assustado, não tinha segurança alguma. Esses 5 milhões pareciam uma montanha e eu era como um coelho amedrontado. Para estrangeiros ricos, 5 milhões de dólares não significariam muito, mas para pobres coreanos é uma soma gigantesca. Comecei a orar como quem está à beira da morte. Disse, Senhor, já começamos a construção, ainda não temos segurança alguma e não sei onde conseguir esse dinheiro. Comecei a preocupar-me. Passou um mês e ainda não tinha paz nem segurança. Passou o 2º mês e continuava orando até a meia-noite. Saía da cama e ia para o canto chorar, com o coração despedaçado. Minha esposa achou que eu estava ficando louco, mas eu era mentalmente cego. Ficava em pé, parado, sem falar nem pensar, com a ideia dos 5 milhões de dólares girando na cabeça. Certa manhã, depois de orar intensamente por 3 meses, minha esposa me chamou. Querido, o café está pronto. Ao sair do escritório, quase no exato momento em que me sentava à mesa na sala de jantar, os céus se abriram e uma tremenda bênção foi derramada sobre mim. A substância e a segurança me foram concedidas à alma. Saltei da cadeira e comecei a gritar. Consegui, consegui, consegui! Minha esposa saiu correndo da cozinha e quando olhei para o seu rosto, percebi que ela estava pálida, tinha levado o maior susto e puxando-me de lado, disse, querido, o que aconteceu com você?
Você está bem? Sente-se. Consegui. Consegui o quê? Consegui 5 milhões de dólares. Assegurei-lhe com firmeza. Você está realmente louco, disse ela. Mas, querida, tenho esses 5 milhões de dólares dentro de mim. Estão crescendo agora. Estão crescendo dentro de mim. Subitamente, os 5 milhões de dólares tinham se transformado em um pequeno pedregulho na palma de minha mão. Orei com segurança, minha fé os agarrou e nada fiz além de lançar mão deles. Eram meus. Já tinha a substância. Uma vez que a pessoa tem a substância, o título legal, quer veja essas coisas, quer não, virão a ser legalmente suas, porque as coisas que pertencem legalmente a alguém têm de chegar a ser suas completamente. De modo que orei até conseguir essa segurança. Orei todo o primeiro semestre e Deus me deu segurança de um total de 50 mil membros em minha igreja. Esses membros estavam dentro de mim, crescendo da mesma maneira que iam crescendo fora de mim. Esse é o segredo. Orar até ter a substância. Fale a palavra. Quarto, é preciso demonstrar fé. A Bíblia diz que Deus ressuscita os mortos. Isso significa que Ele realiza milagres, chamando as coisas que não são como se já fossem. Abraão era um homem idoso de 100 anos e Sarai uma senhora de 90. Ambos tinham um desejo muito claro, ter um filho. Sentiam um desejo ardente de ver esse filho e oraram durante 25 anos. Certo dia, Deus lhes fez uma promessa. E quando tiveram a segurança, o Senhor imediatamente mudou seus nomes. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. De agora em diante, sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Gênesis 17, versículos 5 e 15. Abraão protestou um pouco. Pai, as pessoas rirão de mim. Em casa não temos sequer um gatinho. E o Senhor está dizendo que vai trocar meu nome para pai de numerosas nações e que vai chamar Sarai de princesa. O povo todo vai achar que estou louco. Mas Deus disse, se deseja trabalhar comigo, terá de fazer as coisas do meu jeito. Chamo à existência coisas que antes não existiam. E se você não fala claramente como se já tivesse o que ainda não é, não será da minha categoria. Assim Abraão trocou de nome. Chegando-se a esposa, disse, esposa, meu nome foi mudado. Já não sou mais Abrão, mas Abraão, pai de numerosas nações. E você também já não se chamará Sarai, mas Sara. Nessa mesma noite, Abraão caminhava em direção ao vale. Sara, que já tinha aprontado o jantar, chamou o marido. Abraão, a comida está pronta. Essas palavras ressoaram por todo o povoado. Os aldeões pararam de trabalhar e olharam uns para os outros. Escutem só isso. Está chamando o marido de Abraão, pai de numerosas nações. Pobre Sarai, está tão ansiosa por um filho, sendo já velha de 90 anos, que começou a chamar o marido de pai de numerosas nações. Deve ter perdido o juízo, coitado. Em seguida, ouviram uma voz forte, de barítono, que dizia, querida Sara, já estou indo. O quê? Tornaram a perguntar os aldeões. Sara, princesa, mãe de muitos filhos? Aconteceu a ambos a mesma coisa. Os dois ficaram loucos, mas Abraão e Sara não fizeram caso dos comentários dos vizinhos. Chamaram um ao outro de pai de numerosas nações e de princesa. E exatamente como chamaram um ao outro, de acordo com o testemunho da segurança que tinham, tiveram um filho muito formoso, ao qual chamaram Isaque, que significa riso. Irmãos e irmãs, desejam ver um sorriso em seu rosto? Desejam ver sorrisos nus de sua casa? Desejam ver sorrisos em seu trabalho e em sua igreja? Usem a lei da fé. Então verão o nascimento de muitos Isaques em suas vidas.
Os milagres não são produzidos por meio de uma luta realizada às cegas. Há leis no reino espiritual e você tem no coração recursos inesgotáveis. Deus habita dentro de você, mas Ele não fará nada por você, a menos que faça por intermédio de sua própria vida. Deus quer cooperar com você para a obtenção de grandes coisas. Ele é o mesmo porque Jeová nunca muda, mas enquanto a pessoa não mudar, Deus não se manifestará a ela. O Senhor usou Moisés, Josué e outros homens de fé gigantesca. Mas com as mortes de Moisés e Josué e com a falta de homens, outros homens como eles, o povo começou a se desviar. E Deus parou de manifestar seu poder. Deus deseja se manifestar por meio de você, hoje, assim como se manifestou por meio de Cristo 2000 anos atrás. Ele continua tão poderoso quanto antigamente e depende de você. Afirmo que posso construir um templo para 10.000 pessoas na Coreia, no Japão, na Alemanha, nos Estados Unidos ou em qualquer outra parte, porque a visão de uma igreja tão grande não está no exterior, mas no interior da pessoa. O que é engendrado em seu coração e em sua mente está pronto a se realizar em seu ambiente e em suas circunstâncias. Vigie seu coração e sua mente mais do que qualquer outra coisa. Não procure encontrar a resposta de Deus em outra pessoa, porque essa resposta vem a seu espírito e por meio de seu espírito se materializa em suas circunstâncias. Clame por uma palavra de segurança e proclame, pois sua palavra se espalha e cria. Deus falou e todo o universo se formou. Sua palavra é o material que o Espírito Santo usa a fim de criar. Portanto, ordene, pois isso é muito importante. A igreja hoje perdeu a arte de dar ordens. Nós cristãos estamos nos tornando eternos mendigos, pois mendigamos constantemente. Às margens do Mar Vermelho, Moisés implorou: ó Deus, ajuda-nos, os egípcios estão chegando. Deus repreendeu a Moisés dizendo: por que você está clamando a mim? Ordene e as águas do mar se dividirão. Há tempo de orar, mas também há tempo de dar uma ordem. Você deve orar em seu quarto secreto, mas ao partir para o campo de batalha, sairá a fim de proferir a palavra de ordem de criação. Quando lemos a vida de Jesus Cristo, vemos que ele sempre estava dando ordens. Orou a noite toda, mas ao sair para a linha de frente, ordenou que o povo fosse curado, ordenou que o mar se acalmasse, ordenou que os demônios saíssem das pessoas. Seus discípulos fizeram exatamente a mesma coisa. Ao paralítico mendicante, Pedro ordenou: não tenho nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Atos capítulo 3, versículo 6. O cadáver de uma senhora, Pedro ordenou: levante-se e fique em pé. Atos 14, versículo 10. Deram a palavra criadora. A Bíblia manda curar os enfermos. A Bíblia diz em Tiago: a oração feita com fé salvará o doente. Deus nos pede claramente que curemos os doentes, de modo que em minha igreja curo os enfermos guiado pelo Espírito Santo. Apresento-me perante os irmãos e clamo: estão curados, levantem-se. Peço que saúde se manifeste e dezenas e centenas de pessoas recebem a cura. Alguns meses atrás, estava dirigindo uma reunião na Austrália. Certa noite, cerca de 1.500 pessoas estavam reunidas em um lugar pequeno. Bem à minha frente, estava uma senhora numa cadeira de rodas. Ela estava tão deformada que me senti deprimido. Perguntei: Senhor, por que colocou essa mulher à minha frente? Depois de vê-la, não consigo exercitar a fé. Assim sendo, tentei evitar olhar para ela enquanto pregava. Olhava para o outro lado e, de repente, tornava a olhar para ela. Ver aquela mulher foi como água fria derramada em meu coração.
No final do sermão, o Espírito Santo, de repente, falou ao meu coração dizendo: desça e levante-a. Respondi: querido Espírito, realmente quer que eu desça e levante a mulher? Ela está tão deformada e me pergunto se o próprio Jesus seria capaz de levantá-la. Não posso fazer isso. Estou apavorado. Mas o Espírito Santo disse: vá e levante a mulher. Recusei-me dizendo: oh, não estou com medo. Não estou com medo. Em seguida, comecei a anunciar os tipos de cura que o Espírito Santo me mostrava estar acontecendo nas outras pessoas, mas não naquela mulher. Primeiro foi curada uma senhora cega. Ela estava tão apavorada quando pronunciei sua cura que gritou e caiu desmaiada logo depois de seus olhos se abrirem. Depois disso, as pessoas começaram a ser curadas por todo o auditório, anunciava as suas curas sem parar, mas o Espírito Santo continuava dizendo: desça e levante a mulher. Respondi: Pai, ela está deformada demais e estou com muito medo. Nos últimos momentos do culto, cedi e, quando o pastor pediu que todos se levantassem para cantar o hino final, desci e falei sussurrando para que os outros não me ouvissem: Senhora, se desejar, pode levantar-se dessa cadeira. Depois levantei-me e saí apressadamente. Quando me voltei, todos tinham começado a deitar e bater palmas, pois aquela mulher tinha se levantado de sua cadeira de rodas e começando a andar ao redor do púlpito. Fui tolo, pois se a mulher tivesse levantado no começo, poderia ter trazido o céu àquele culto, mas estava apavorado. Muitos me perguntam se tenho o dom da fé ou o dom da cura. Tenho examinado meu coração e até agora não encontrei dom algum em mim. Creio que isso acontece porque o Espírito Santo, que possui os dons, todos os 9 dons são dele. Ele habita em nós e em mim. O Espírito Santo manifesta-se por meu intermédio. Eu não possuo os dons. Somente o Espírito Santo os possui. Simplesmente lhe obedeço e creio nele. Que tipo de dom possuo? Vou lhe dizer qual é o único dom que tenho: o dom da ousadia. Com o dom da intrepidez, simplesmente saímos pela fé. Então, o Espírito Santo nos segue. A Bíblia não diz que os sinais seguirão adiante de nós, mas que seguirão depois de nós. É preciso que a pessoa vá na frente para que o sinal possa acontecer. Permaneça na lei da incubação e por toda a vida observará, sinal após sinal, seguindo seu caminho de fé. Os recursos estão dentro de você e agora você já conhece os elementos necessários à incubação a fim de tornar sua fé utilizável. Encontre uma meta e um objetivo claros. Tenha um desejo que queime ao ponto da ebulição. Em seguida, ore até que tenha a substância, a segurança. Depois, comece a proferir a palavra de ordem que recebeu da segurança.